O que você faria se tivesse tido um capote altamente doloroso e traumático? Tão traumático que você ainda sonha com ele, mesmo depois de reencarnar no mundo de magia. Isso aconteceu com a Letícia, mas sua vida está prestes a mudar ao se envolver com um Lorde Demônio? Assim que se identificam na porta do mercado, o Minotauro Demônio deixa a carruagem dos Halstead passar, e quando ela entra, o monstro fica confuso com quem entrou e fala o nome de outra família. Aquilo ainda é efeito da magia lançada sobre o reino. Ninguém se lembra de nada relacionado a eles por muito tempo. Letícia, ao descer da carruagem, fica fascinada com um mundo demoníaco, que não parece tão sombrio assim. Kazaro chama sua atenção para que não vá tão rápido, e depois de alcançá-la, comenta que não deveria ter agido com tanta ousadia falando o nome do castelo. Aquela velha senhora tomou um susto. A senhorita tranquiliza, afinal, o artefato mágico funciona direitinho, só que a idosa rebate e diz que não vai demorar muito tempo para os efeitos acabarem. Logo, elas têm que se apressar e ver o máximo de coisas possíveis naquele mercado noturno raro, que abre apenas uma única vez no ano todo. Ao entrar em uma rua enfeitada, as damas se deparam com vários duendes que parecem até estar em clima natalino. Cadê o Papai Noel? Bom, pelos últimos 7 anos, elas não tiveram uma única notícia de Erden. Para a garota, é como se o tempo tivesse parado e andasse devagar. Na sua mente, questões acerca do Lorde Demônio surgem. Ela está preocupada. A Kazaro a tira daquele transe, berrando em êxtase por ter tanta coisa boa para comprar e cozinhar. A Letícia até tenta acalmá-la, mas a idosa fala que ainda tem força para vasculhar cada canto daquela feira em busca de ingredientes de qualidade. No castelo, a Bastian começou a limpar o quarto de Erden, e Alexa está reformando o palácio, como se ambas estivessem sabendo que seu retorno se aproxima. A ansiedade delas aumenta enquanto a lágrima que protege os Halstead do mundo exterior se esvai. Letícia se aproxima de um vendedor monstro que oferecia produtos por apenas uma dênia. Deve ser a moeda desse mundo. Olha só o que tá dando sopa ali. Mais uma raridade do mundo humano. Dessa vez, uma barra de chocolate que tanto ajudava Letícia em sua vida passada durante as provas. O vendedor fala que se ela tocou no produto, precisa comprá-lo. E após fazê-lo, ela o morde e saboreia. Espero que não esteja estragado, né? Ela ouviu dizer que aqueles objetos estão vindo de um certo lugar. Algumas pessoas chamam de porta, outros de armazém. O problema é que ninguém sabe sua localização exata. A garota pensa que se soubesse onde é, iria atrás de alguns laméns para acabar com a saudade. Sua atenção é então atraída por um monstro que grita violentamente que aquilo é mentira. Ele está se referindo aos Halstead e questionando como que um castelo pode sumir de uma hora para outra e ninguém se dar conta, e nem lembrar dos membros da família. Como esse bicho se lembra? A Kazaro cutuca a senhorita e avisa que está na hora de ir embora. O monstro aponta para um duende e pergunta se ele já ouviu falar do castelo, mas o pequeno nega. Atrás dele, falam que a história de 7 anos atrás é que uma dama foi dada aos Halstead como noiva do Lorde Demônio, e que ela era o Grande Demônio, pois é dito que ela destruiu um bando inteiro de monstros do mal. Caçoam do comentário, e o monstro que tinha levantado o assunto fala que não importa o que ela era. O que é certo é que tem um grande poder afetando todo o continente para que ninguém se lembre do castelo. Perguntam por que ele tem tanto ódio dos Halstead, e a criatura se revela. Ele é o guerreiro mais forte dos golems da Pedra de Valossa, Curax. Os outros comentam que ele foi até os confins da terra treinar após ser humilhado por um senhor feudal e riem da cara dele. Mas o senhor feudal em questão era o Erden, por isso é difícil para ele ser afetado pelo artefato. Ele jura que vai atacar a propriedade assim que se juntar aos seus iguais, e foi por aquele dia que eles lutaram tanto durante 7 anos para se vingar da dor. Fala que vai mostrar pro pirralho chifrudo como se esmaga uma cabeça, e é nessa hora que sua atenção é chamada pela senhorita se dirigindo rapidamente até a carruagem. A Kazaro não aguentou e lançou um olhar de ira para ele, que na mesma hora se toca de que é uma das velhas bruxas.
Na carruagem saindo do mercado noturno, a Letícia questiona por que aquele golem se lembra deles. E Cásaro explica que 7 anos atrás ele estava em um lugar remoto e só veio até ali há pouco tempo, justamente quando o poder da lágrima começou a enfraquecer. Aquilo é muito preocupante, já que ainda não tem notícia alguma de Erden, mas as criaturas estão planejando um ataque. Por hora elas não correm perigos seguras no castelo, mas por quanto tempo isso vai durar? Cásaro sugere que elas ataquem primeiro, nas tumbas das aranhas, mas a Letícia fala que soube como é o lugar, um labirinto de penhascos e passagens estreitas por onde é difícil muitas pessoas andarem juntas, ou seja, é impossível para uma tropa estar ali. Seria como tentar tirar a própria vida, mas também seria um atentado contra a vida ficar sem fazer nada, já que o tempo de duração da relíquia não é muito. Letícia respira e reflete. O medo não vai ajudar naquela situação. Ela esteve lendo livros secretos na biblioteca de Erden por todos aqueles anos. Ela estudou a civilização dos demônios e suas classes altas e baixas. Ela comenta que não sabem que Eren está viajando no momento, e nesse caso, colocar o plano de Cásaro em prática seria uma boa escolha, já que Letícia conhece informações sobre os golems de pedra. Eles são voláteis e estúpidos. No castelo de Halstead, as duas explicam a situação para Bastian e Alexa. Se elas apenas esperarem Curax atacar, a derrota será certa. Uma das idosas fala que o castelo carece de armas e soldados. Não tem como organizar uma batalha adequada com tais números. A senhorita fala que conhece o método e pede para ser ouvida. O plano é estabelecido e Alexa fala que aquilo realmente faz sentido e não entende como nunca pensaram nisso antes. Ela questiona como ela pensou naquilo. Letícia tem as manhas, afinal de contas, apenas ela viveu em um mundo moderno e capitalista, não é mesmo? O plano, no entanto, é um tanto quanto arriscado, pois pode revelar a localização do castelo ou levá-los a uma batalha direta com as criaturas. Ela ordena que as pessoas da vila sejam notificadas e não saiam de casa durante a operação. Além disso, armas e suprimentos de emergência devem ser distribuídos. Bastian fala que aquilo é muito perigoso, pois mesmo que ataquem Centúria antes dos golems se juntarem a Curax, ainda são 100 monstros treinados os seus inimigos. Aquilo é verdade, mas a Letícia diz que se eles se juntarem ao Curax, será muito pior. E elas precisam torcer para que aqueles monstros sejam tão estúpidos quanto acham que são. Não importa quão perigoso seja, a garota jurou que protegeria o palácio. As idosas concordam. Elas sempre seguirão as ordens da jovem com afinco. E depois que ela se retira, as avós comentam que parece que tem algo na Letícia que não notaram naqueles últimos 7 anos. No seu quarto, Letícia pensa se fez o certo ao sugerir um plano imprudente daqueles. Ela não consegue lutar como Erden e suas mãos estão trêmulas. Ela sabe que pode acabar falecendo antes dos 19 anos novamente, mas não pode falhar e deixar que o povo dali se machuque. Ela cerra o punho e empurra a insegurança para dentro de si. É hora de proteger o castelo até o Erden retornar. Algum tempo depois, uma pequena tropa, que inclui as avós e a Letícia também, estão à espera dos Golem, se questionando se eles já passaram pela tumba das aranhas. Não há nenhum lugar para eles esconderem seus corpos gigantes por ali, então devem estar reunidos entre as árvores. Foi só falar aquilo que um barulhão se aproxima. Os Golem deram de cara com um grupo de humanos e, vale-me Deus, os monstros são maiores do que pensava. Nem Curax era daquele tamanho. Mais e mais Golems se aproximam, querendo ver os humanos e se questionando se não seriam aqueles que o Curax tinha mencionado. Conforme vão chegando, os pobres moradores de Halstead parecem uma atração interessante e agora estão cercados por dezenas de Golems. As criaturas reparam que eles têm armas, como Curax alertou. Deveriam acabar com eles de uma vez, então? Letícia levanta a mão e ordena que eles parem de forma séria. Nesse momento, um golem fala que ela não é ninguém para mandar neles, mas os soldados Halstead, de uma hora para outra, caem no chão com a ordem de Letícia. Acho que tô entendendo qual é o plano, hein? A garota fala que os monstros não precisam temer, e que há muito tempo ela assumiu o controle dos Halstead e de seu território, além, é claro, de seu Lorde. Como parece que eles ainda não entenderam, ela fala de forma fria que são apenas meras bestas, que demonstram insolência diante do grande demônio em pessoa.
Os Golem repetem as frases dela ainda confusos e a garota diz que pelo visto eles não acreditam nela. Ela levanta um braço. A Cássaro grita que todos têm que saudar o grande demônio da chama vermelha. E nessa situação patética, as criaturas começam a acreditar, mostrando que são de verdade muito estúpidas e ingênuas. A Alexa faz um sinal de positivo para sua senhorita, e a atuação continua. Incorporando uma feiticeira maligna, a garota fala que esteve animada com a perspectiva de uma guerra após longos 7 anos de espera. Então por que infernos eles estão ali vagando, em vez de avançar até Halstead diretamente? Um dos Golem fala que ela precisa esperar um pouco para a batalha ter início. Ele fala isso todo molenga, e a Letícia diz que então os monstros precisam entretê-la. Ela mostra a quantia de 100 dênias, algo que talvez eles nunca mais vejam na vida. A Letícia sabe que é a quantia total que tem no palácio e torce pro Herdein não ficar irritado quando souber. Vai valer a pena. Ela joga uma moeda pro alto e então diz que não tem necessidade de algo tão fútil como dinheiro, mas pode criar situações divertidas com ele. Eles vão fazer uma aposta para saber quem ganharia em uma batalha. Golems de pedra são conhecidos por sua enorme ganância. Eles podem se empanturrar até estourar e ainda brigar depois por causa de dinheiro. A Letícia propõe que aqueles que acertarem o vencedor ganharão aquele dinheiro na proporção em que apostaram. Sabe o que a senhorita está fazendo? Levando-os ao caminho do vício e destruição, as famosas apostas esportivas. Os Golem ficam confusos, ainda demonstrando que são muito mais burros do que ela pensava. Letícia diz que se lutarem e derrotarem 5 soldados de Halstead, levarão todo o dinheiro consigo. Pera, 5 deles contra 100 de nós? Vocês não querem? Óbvio que parece muito vantajoso para as criaturas, que topam animadas. Enquanto elas comemoram, os soldados estão chorosos, enquanto a senhorita se desculpa baixinho com eles. Um Golem soca o chão perto de um soldado, errando por pouco, enquanto o outro persegue um humano. Os soldados fingem então cair e capotar, e as bestas das criaturas acreditam naquilo. A Letícia se pergunta se eles também estudaram teatro e finge rir como uma bruxa comemorando a matança. Ela anuncia que falta apenas derrotar um soldado para que eles recebam as 100 dênias. Os Golem começam a falar que o dinheiro será todo dividido individualmente, então se revoltam uns com os outros. Um deles fala que seria idiotice dividir, já que cada um deles ficaria com apenas uma dênia. Logo, precisa pegar tudo para si. Até a Letícia fica surpresa que o plano esteja funcionando. Eles descem socos e chutes um contra os outros. E não se esqueça, eles são de pedra e racham. A Letícia chama todos os soldados rapidamente para não se ferirem, enquanto a briga capitalista continua entre os monstros. A Cássaro encolhidinha berra que são todos uns idiotas e pegará o ouro para si. São tão burros que não sabem diferenciar uma voz humana de um não humano. A batalha segue e de forma intensa várias pedras são quebradas, até restar apenas um Golem muito machucado. Ele fala que agora o dinheiro poderá ser todo dele, mas a Letícia fala que isso não vai acontecer. Quando ele se vira, dá de cara com a senhorita mirando uma flecha bem na cara dele. Sem hesitar, a Letícia puxa a flecha e atira, e com aquilo o último Golem desmorona. Ela tira o capuz suspirando aliviada e todos comemoram pela Milady. Ela cai no chão trêmula e fala que estava com muito medo. As 3 avós a abraçam emocionadas e depois os soldados falam que todos foram destruídos. Será que existe a possibilidade de algum deles ter fugido? Não, já que eles coletaram todas as pedras interiores e conseguiram exatamente 100. Como aquilo é um artefato valioso, Letícia manda eles guardarem. É uma mulher capitalista e econômica, né? Bastian pergunta quando ela aprendeu a tirar o alvo, e obviamente Romina foi quem ensinou a senhorita. Assim ela pode ser útil em situações como essas. Ela leu que grandes lordes de Karajan precisam se apresentar e liderar suas tropas em vez de se esconder durante uma batalha. Um soldado conta que encontraram o pássaro mensageiro deles e uma mensagem comprida vinha de Curax. É assim que eles se comunicam mesmo de longe. No papel estava escrito um relato do líder, que não conseguia achar o castelo dos Halstead até no meio da neblina encontrar uma carruagem que passou.
Assim que ela se perdeu de vista, o castelo havia desaparecido mais uma vez, e o demônio vermelho deveria estar envolvido naquilo. Curax já está na boca do castelo. Letícia pergunta quanto tempo exatamente resta até que a lágrima mágica se esgote. Alexa informa que são no máximo 2 dias. Com aquilo, agora que venceram Centúria, eles precisam se organizar para ganhar de Curax e seus subordinados. Ela ordena que assim que retornem ao castelo, as preparações para a batalha sejam feitas, pois no momento em que a lágrima de Trox falhar, a luta vai ter início. No palácio, todos estão ajudando da sua maneira, sejam soldados, empregadas ou até crianças bardeando as coisas. Letícia sabe que Curax, por ter se comunicado com Centúria, deve pensar que eles estão emboscados próximos dos Halstead. Tudo que resta é uma batalha total. Bastian chama a atenção de sua senhorita e entrega uma armadura fina. É importante ela ter uma caso se faça necessário, mas a garota não vai usar ela, porque precisa mostrar que não tem medo de nada, nem de ser afetada no corpo. Ela precisa enganá-los completamente e agradece a preocupação da avó, que a olha de forma triste. Ela diz que nos últimos 7 anos pareceram longos, mas ao mesmo tempo tudo passou rapidamente. A primeira vez que veio ao castelo, ela não passava da cintura da idosa, sendo menor que a média das crianças da idade dela. Letícia sempre pareceu anos mais nova devido à sua desnutrição. Bastian nunca poderia ter imaginado que com seu pequeno corpo naquela idade, ela teria capacidade de salvar a todos. Desde então, ela começou a aparecer com outras crianças, e isso aliviou a senhora demais. Ao contrário de Erden, ela não lutava em batalhas desde pequena e se parecia apenas com uma garotinha, a quem a avó pensou que nunca mudaria. Letícia pergunta triste por que a senhora está falando tudo aquilo de repente, e a Bastian fala que a Milady é alguém especial. A senhorita se lembra das palavras do Erden de anos atrás, que revelou que sua motivação era proteger as pessoas vulneráveis, expulsando os demônios. Agora, diante de si, Bastian fala que todas querem proteger sua mestra. Ela se ajoelha e diz que se algum perigo chegar ao castelo, a garota precisa fugir. Mas Letícia se irrita, ela não pode abandonar o castelo. A idosa fala que o castelo pode ser reconstruído em qualquer lugar em qualquer momento. E o mais importante é que não podem perdê-la. Não tem como olhar para a idosa chorando e implorando no seu colo e negar. A Letícia promete que fará isso se necessário. E bem nesse momento, elas escutam um estrondo. A lágrima de Troyes está falhando, e lá fora os soldados gritam anunciando que em breve o castelo será revelado. Alexa observa o artefato e fala que agora não tem como se esconder ou fugir. A joia trinca, e a neblina ao redor do castelo se dissipa, ficando bem à vista dos Curax, que ordena a formação de seus seguidores. Lá dentro, Letícia segura a mão de Bastian, a chamando. E isso parece uma cena que aconteceu há 7 anos atrás. Elas correm pelo castelo até finalmente chegarem no telhado, na onde a Letícia lança um olhar frio, digno de uma feiticeira, diretamente para o líder dos golems, Curax. Essa batalha vai se iniciar agora, e não se sabe quanto tempo vai durar. E aí, como será que a Letícia vai conseguir vencer desse monstro? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. E se gostaram, deixem o like e compartilhem. E sayonara!